Vamos lá então. Eu sou o Dr. Lee, sou médico e hoje eu vou te contar quais foram os 3 hábitos fundamentais que eu implementei na minha vida que fizeram com que eu fosse aprovado numa faculdade pública, eventualmente me tornasse médico, conseguisse seguir dentro do mestrado e construir a minha carreira ali. Eu gosto de dizer que, na verdade, esses hábitos, eles não são hábitos necessariamente intuitivos, né? Não são pequenas rotininhas assim do dia a dia, não são modos de anotar, mas são maneiras de ver o mundo primeiro, né? Um jeito diferente de você poder pensar e encarar as dificuldades e, principalmente, uma maneira diferente de você se comportar, né? E são hábitos que, com sorte, se você implementar na sua vida, né, e conseguir aos poucos, né, ir trazendo ali para dentro do seu comportamento de todo dia, você consegue translocar não só para a área de estudos, que eu considero talvez a parte mais determinante aqui, já que a gente sempre fala de estudos, de profissão, né, de atuação profissional, mas também para as outras áreas da sua vida, né? Eu gosto de dizer que o seu hábito, ele tende a ser como se fosse uma pedra ali num corpo de água, né? Toda vez que ela cai ali, aquilo se replica, os efeitos daquilo se propagam na sua vida, né? E a diferença é que aquilo tem que ser uma força constante, né? Um hábito não é só uma pedra que cai uma vez num corpo de água, né? E forma as ondinhas ali. Ele tem que ser uma força constante, sempre movendo aquele corpo de água, né? Que é o resto da sua vida. Então, sem muitas delongas, só para eu conseguir contextualizar e você entender o que eu quero dizer, eu não era a pessoa mais estudiosa do mundo, pelo contrário, né? Apesar de estar na engenharia e eu achar que a engenharia, até hoje eu acredito que a engenharia era infinitamente mais difícil do que medicina, é um jeito diferente de você estudar, é um jeito diferente de você lidar como se diz, com as provas, né, com as avaliações. E eu acredito que é um mundo muito particular ali da engenharia das exatas, né? Ele foge um pouco do resto do, como se diz, do resto das disciplinas, né? O mundo das exatas é um mundo meio particular. Mas eu já não tinha um desempenho legal antes, né? Eu acho que eu passei na engenharia mais por sorte do que por juízo, mais por sorte do que por competência. De modo que, naquela época, eu já não era a pessoa mais exemplar do mundo, mas depois que eu decidi mudar de carreira e decidi entrar na medicina, eu tive que fundamentalmente mudar o meu jeito de estudar, mudar o meu jeito de também me comportar. Porque eu sabia, que era visível, na verdade, pelas minhas notas dos simulados, enfim, né? Que eu não ia conseguir chegar no estágio onde eu podia passar numa faculdade pública, eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular, né? Ou se eu tivesse condições, na verdade, eu também não queria gastar aqueles 10 mil, 13 mil por mês para fazer uma faculdade particular, eu jamais faria isso, inclusive, né? Enfim, porque eu acho é um gasto estratosférico, um investimento que para mim não vale a pena. Então eu percebi que, dadas as minhas insuficiências, se eu não era uma pessoa que estudava, que era disciplinada, que tinha um bom desempenho, eu tinha que aprender a fazer isso, né? E algumas coisas precisavam mudar, né? Então se você acompanha meus vídeos, você já deve ter visto que, por exemplo, eu disse que era uma pessoa que eu saía muito, né? Eu gostava muito de ir pra farra, eu bebia muito, né? Até um certo ponto, assim, eu fui diagnosticado com um distúrbio de consumo de álcool, né? Diagnosticado mesmo, assim, não tive que fazer um tratamento do papel, mas tive que mudar algumas coisas sérias da minha vida. E de modo que não só a minha vida material estava sofrendo, né? No sentido de que, pô, eu não conseguia ter um desempenho legal, mas a minha vida de relações estava sofrendo, quer dizer, eu não estava num relacionamento que eu estava feliz, as minhas relações pessoais em casa sempre foram muito conflituosas com a minha família, né? Eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade muito particular nesse sentido e não ter um bom estilo de vida, não ter uma boa personalidade, vamos dizer assim, que não ajudou muito. E foi nesse sentido que eu comecei a agir. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer, e aí você vai começar a me julgar já aqui nessa parte do vídeo, porque você vai falar assim, você então está dando conselho de coach? Não, calma, deixa eu terminar e aí você me julga. Mas a primeira coisa que eu comecei a fazer, de verdade mesmo, foi acordar cedo e ter uma rotina quadrada. Né? Eu não estou falando de você tomar banho gelado, eu não estou falando de você fazer piscina com gelo, não estou falando nada disso. Isso aí você pode fazer, né? Em um outro momento a gente pode discutir o benefício disso. Mas o que eu quis fazer, né? Estabelecendo uma rotina bem quadradinha, né? Tendo uma hora para dormir, uma hora para acordar e principalmente acordando cedo, que geralmente, inclusive, é a hora que eu gravo os vídeos, eu acordo, faço um cafezão, ó, a minha caneca aqui, né? E, aliás, essa segunda já, viu? Ó, só para você ter uma referência, você olha o tamanho da caneca, é o tamanho da minha mão inteira e essa é a segunda, só para você ter uma ideia. Mas o que eu comecei a fazer é que eu precisava regular o meu dia. Quer dizer, você ter uma rotina bem estruturada significa você
conseguir ter ganchos, âncoras, né, ao longo do seu dia que vão te permitir ter uma previsibilidade, tá? Que te acalma, que vai reduzir a sua ansiedade porque você de repente sabe exatamente o que você precisa fazer ao longo do dia. Você sabe que tem uma hora para você fazer cada coisa, você sabe que tem uma hora para descansar, uma hora para acordar. Tudo isso vai reduzindo os estímulos do seu sistema nervoso, que geralmente está hiperativado porque a ansiedade que você sente ao longo do dia, falando de maneira simples, né, a gente pode até eventualmente discutir em neurobiologia se vocês quiserem, mas neurofisiologia, desculpa. Mas falando de maneira simples, a ansiedade é um super estímulo do seu sistema nervoso que ele fica pensando que vai acontecer alguma coisa. Né? É um estado de alerta máximo o tempo todo. Né? Só que você não precisa desse estado de alerta, porque não vai acontecer uma coisa que você não sabe quando você está na rotina. Você já sabe o que vai acontecer, entendeu? Essa é a sacada de você ter uma rotina, de você conseguir incluir uma rotina, né? Ter tudo previsível. É você reduzir o estímulo do seu sistema nervoso, tirar esse sinal de alerta, porque não vai acontecer nada que está fora do seu plano. Ou se acontecer, está dentro de uma margem que você previu. Então o que eu comecei a fazer, por exemplo, acordando cedo, é que eu sabia que eu ia acordar cedo, eu tenho o horário de tomar meu café, eu tenho o horário de ler meu jornal, que eu estou ficando velho agora. Eu leio o jornal, ou enfim, né, vejo meus memes ali de manhã, leio um pouco, depois eu sei que vai ser o horário de eu tomar café da manhã certo, vai ser o horário que eu vou sair para estudar, que eu estava indo para o cursinho, vai ser o horário que eu tenho para o almoço, vai ser o horário que eu tenho, não sei, para dormir depois do almoço, vai ser o horário que eu tenho para estudar. Tem um horário para tudo, tem um horário para tudo. Não por acaso, quando você era pequeno, provavelmente seus pais faziam isso com você, a escola fazia isso com você. E é por isso que naquela época você devia olhar ali, você devia olhar não, né? Você deve olhar ali com um óculos cor-de-rosa para o passado, porque você pensa, eu não era assim, eu me tornei um adolescente ansioso, eu virei um adulto ansioso. Claro, né? Porque você não tem nenhuma rotina agora, você vive a moda caralha, você vai tentando resolver os problemas conforme eles surgem, mas isso é ruim. Isso sim cria esse estado de alerta eterno, né? O tempo todo disparando porque você não sabe o que vai acontecer. E é verdade, você não sabe o que vai acontecer. Então a primeira coisa que você precisa fazer é organizar o seu dia, né? Planejar o seu dia, ver o que vai acontecer antes que aconteça. Aí sim você pode, fundamentalmente, começar a reduzir esse estímulo. Né? Algumas pessoas se sentem muito bem, por exemplo, dentro de um ambiente onde isso já é pré-estabelecido para eles. Né? Em outro vídeo eu falei da diferença de você empreender e você ter uma vida corporativa, né? Viver no escritório, porque esses ambientes controlados, eles fornecem isso pra gente. Então muitas pessoas se sentiam muito bem no cursinho, se sentem muito bem, precisam do cursinho, mas o cursinho ele não vai te dar nada de matéria nova, por exemplo, que um livro não te dá, que uma aula online não te dá. Inclusive, às vezes eu acho que a aula online é muito mais produtiva porque você não precisa assistir todas as coisas que você precisa assistir no cursinho, mas o cursinho tem a grande vantagem, se você está num cursinho para concurso público, para vestibular, enfim, né? O cursinho tem a grande vantagem de organizar esses horários para você. É por isso que é tão fácil, é por isso que as pessoas passam. É porque, de repente, tudo aquilo já está previsto, você não precisa planejar. Toda aquela ansiedade de você não saber o que fazer, aquela imprevisibilidade, ela some. Né? É por isso que é tão bom você ter cursinho. É por isso que é tão bom você ter um curso, na verdade, com o qual você vai acompanhando. Mas, se você é muito bem organizado, você não precisa disso. Por quê? Porque a matéria é a mesma. A matéria é a mesma. Quer dizer, qual que é a diferença de você estudar em casa e estudar ali? Tem o professor, você baixa uma aula, você vê a mesma coisa. Matemática é igual, português é igual, legislação sempre vai ser igual se você é do concurso. Né? Medicina é sempre igual. Inclusive na medicina, né? O fenômeno dos cursinhos de medicina, quando você vai passar na prova de residência, geralmente a gente faz um cursinho também, né? Aí tem vários nomes aqui, eu não vou ficar dando porque ninguém está me pagando ainda. Eu espero que comecem a me pagar. Aliás, se você é desses cursinhos aí grandes de medicina e quiser me patrocinar, me chama, viu? Mas o que esses cursinhos fazem é eles também disponibilizam aulas online para você assistir e geralmente são aulas muito boas, muito boas. Então um calendário para você seguir. Inclusive eu diria que as aulas desses cursinhos são melhores do que as aulas dos professores da faculdade às vezes, viu? Melhores, são muito mais didáticas. Mas é bom, por quê? Porque tem um calendário deles, você sabe quando vai ter uma prova, você sabe o que você precisa estudar naquele dia. É fácil. Né? Fundamentalmente não tem diferença de você abrir um livro lá, um cartatal da medicina e ler. Mas o que eles fizeram? Eles organizaram com data, com hora, né, com dia para você fazer tudo. Né? Te deram uma sequência certa. É o que você precisa fazer. Então a primeira grande mudança foi começar a acordar cedo, dormir tarde, estabelecer uma rotina para a minha vida. Você precisa de uma rotina. Isso reduz a sua ansiedade, aumenta a sua produtividade no máximo. Tá? A segunda coisa que eu comecei a fazer... Peraí que eu fiz um gole de café. A segunda coisa que você precisaria fazer
seria você começar a se tratar como uma pessoa, né, sobre a qual você é responsável, né? Agora, parece um conceito meio abstrato, mas deixa eu me explicar. Contextualizando de novo, eu não era uma pessoa muito fácil de lidar, no sentido de que eu tinha problemas de relacionamentos, né, como eu disse. Então eu estava num relacionamento que eu não estava feliz, para começo de conversa. Eu tinha problema de relacionamento em casa, né, com os meus pais, porque eu sempre tive uma personalidade, acho que dá para perceber que eu sempre tive uma personalidade meio rebelde, né, de não querer fazer o que as outras pessoas me dizem para fazer. Eu sempre quero fazer as coisas do meu jeito e na minha hora, do meu tempo. Então, eu sempre tive problemas de relacionamento com os outros. Eu sempre tive muita dificuldade também em ter uma boa autoestima, né? Embora não pareça, embora eu fale assim com confiança, como já me perguntaram algumas vezes nas caixinhas do Instagram, isso aqui é treino, né? Eu falo bem assim porque eu já falei muito assim, né? E eu treinei muito, eu fiz muita apresentação pública, né? Eu treinei muito falando no espelho, eu já gravei muito vídeo, então essa confiança eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Mas antes que fosse assim, né? Eu não era uma pessoa que tinha boa autoestima, né? Na maior parte do tempo eu estava me jogando para baixo, né? Eu não dizia, por exemplo, que eu era capaz de estudar e me tornar médico, eu não dizia que eu era capaz de mudar de carreira, eu não dizia que eu era capaz de ter uma boa vida material, embora eu já tivesse, né? Acontecia um fenômeno muito esquisito, assim, né? Eu ganhava, eu já mencionei algumas vezes assim, que eu tinha uma carreira moderadamente bem sucedida, né? Trabalhando com comércio de imóveis comerciais. Comércio de imóveis comerciais é foda, né? Com imóveis comerciais. E aquele dinheiro que eu ganhava, eu sentia que não era meu. É o que eles chamam de síndrome de impostor, né? Você é bem sucedido, você recebe as coisas, você ganha a sua vida, vamos dizer assim, mas você sente que aquilo não é seu, que você está fingindo e que a qualquer minuto as pessoas podem descobrir que você é um grande impostor. Era o que acontecia mesmo comigo. De modo que não, não parecia muito que eu estava vivendo uma vida muito justa comigo mesmo, porque embora eu tivesse tudo materialmente bem estabelecido, embora as coisas parecessem bem na superfície, por baixo estava tudo muito turbulento. Né? E estava turbulento porque eu não me tratava bem. Né? Do que adianta você ter tudo isso e você fica se jogando para baixo, você fica se criticando demais, né? Você se questiona na hora de você ter uma relação com alguém, né? Uma relação seja afetiva, seja, enfim, familiar, né? Isso vai criando uma sensação de isolamento, de solidão. E, obviamente, né, é só uma questão de tempo até isso voltar a se propagar ali para a sua vida material, né? Até isso voltar a se propagar para a sua produtividade, para os seus estudos, para o seu trabalho, que era o que começou a acontecer. Quer dizer, essa turbulência interna começou a lentamente me prejudicar, né? Afinal de contas, caramba, ninguém é diagnosticado com distúrbio de consumo de álcool sem começar a prejudicar a sua vida pessoal, sabe? A sua vida atual, né? Eu não era o tipo de pessoa que bebia de manhã, né? Mas eu tinha um grau de alcoolismo funcional, quer dizer, era sexta, sábado e domingo, quando não fosse na quinta. Eu não ia trabalhar de ressaca, mas, cara, assim, você que é jovem que me perdoe, mas eu não acho que esse é um estilo de vida que é saudável, né? Nem do ponto de vista fisiológico, nem do ponto de vista mental, né? Não existe vida que sustente você estar no máximo, né? Na putaria, no rolê o tempo todo. Não existe isso. E eu ouvi essa frase uma vez que começou a mudar a minha percepção de mim mesmo, que foi: você tem que se tratar como uma pessoa, né, da qual você é responsável. Então imagina que você tem uma criança, né, você não pode não ser seu filho, mas enfim, né, para todas as causas e efeitos, imagina que é seu filho ou sua filha e você é responsável sobre ele. Né? O que você faz? Né? Será que você é o tipo de pai, mãe que fica criticando, sabe? Só chicoteando ele, criticando, né? Falando o quanto ele é incompetente, o quanto ele não sabe das coisas, né? E aí você tenta com rigor, né? Levar essa criança para outras direções e, coitada, a criança é uma criança, né? Ela faz o que ela consegue, mas você só chicoteia ela, só maltrata ela. Não parece que não parece ser uma abordagem muito boa, assim, muito produtiva, né? Na verdade, o que vai acontecer é que você só vai jogar ela mais para baixo, você vai só minar a autoconfiança dela e talvez, né, por conta da pressão ali que ela sofre, você pode imaginar que isso vá tornar ela de alguma maneira uma pessoa produtiva, né, quando ela crescer. Mas a maioria das vezes não é isso que acontece. Quer dizer, essa criança ela só vai ficando uma criança meio traumatizada e cheia
inseguranças, cheia de medo de que quando ela errar ela vai ser criticada de novo, né? Ela só vai crescer com mais traumas, né? E é meio que você faz com você mesmo. Quer dizer, imagina que você é essa criança e ao mesmo tempo você é o adulto. Por que você se maltrata desse jeito, né? Por que você se critica, se joga para baixo, né? Não é bem assim que você precisa e pode se tratar, né? Você precisa ter um pouco mais de complacência. Agora, calma, né? Quando eu digo complacência, não é que você também tem que passar o pano, né? Porque aí, caralho, também tem aqueles pais que são foda, né? Tipo, a criança pede qualquer coisa, o pai vai lá e dá, né? Aí vira uma criança mimada, sabe? Tipo, geralmente a gente tá nos dois extremos, né? Ou a gente se chicoteia demais, né? E se joga demais para baixo, ou a gente é muito indulgente, assim, sabe? Tipo, você quer alguma coisa, você vai lá e compra, você tá com pena de você mesmo, aí você não vai estudar, você não tem o mínimo de disciplina, porra, aí também, caralho, aí é foda, aí você tá querendo me foder também, né? Então, assim, imagina que você é o pai ou a mãe, enfim, né? O responsável por essa criança que também é você. Você não pode nem por um extremo, sabe, de você chicotear essa pessoa o tempo todo e achar que ela vai gostar de você, porque obviamente ela só vai ficar com ódio de você e com boa razão, né? Mas você também não pode ser uma pessoa indulgente, né? Assim, que dá tudo, né? Que mima, porque senão você vira uma pessoa, caralho, relaxada, né? Que nem os pais que você pensa, nossa, que criança mimada. Não, os pais dessa criança são exatamente assim. Ai, que pena, coitadinho, não, ela não merece isso é difícil. Não, aí também não dá, né? Você precisa achar um equilíbrio ali entre os dois, né? E o que significa esse equilíbrio? Cara, imagina que você tem uma relação boa com você mesmo, né? Tem um trecho muito bonito da Bíblia que eu gosto muito, né? Eu acho que eu já até falei nos stories aqui, mas que eu não lembro agora se era Lucas, se eu não me engano era Lucas, mas que ele diz assim, porra, que pai que vendo que o seu filho passa necessidade oferece vidro para ele comer, sabe? Tipo, ninguém, ele não fala bem vidro, mas enfim, ele oferece pedra para a pessoa comer. Ninguém, né? Geralmente você dá uma coisa gostosa para essa pessoa comer, você alimenta ela bem, você cuida dela. Então, quer dizer, você se leva para passear, né? Então, uma coisa boa assim que eu comecei a fazer, mas que para mim teve um grande efeito no meu cuidado pessoal, na minha autoestima, foi eu dizer para mim mesmo que eu ia me levar para sair, né? Então, dentro da minha rotina ali, eu tinha rotina de estudos, né? Era duro, eu acordava cedo, eu já tinha começado a implementar essa rotina, era puxado, mas eu decidi assim, olha, eu vou me levar para sair. Sábado à noite, né? Eu posso não ter um date, eu não vou sair com ninguém, porque eu não estou, né, namorando aqui, mas eu vou me levar para sair, então, né? Eu vou me levar para sair. Então, sábado eu vou para o cinema. Aí eu comprava meu ingresso, ia jantar num lugar legal, ia sozinho mesmo, não tem problema. E eu me levava para sair, me levava para jantar, né? E era bom, né? Eu me permitia, eu meio que me namorava, sabe? Era uma coisa, parece meio bobo falando assim, mas funciona, cara. Quer dizer, você precisa se tratar bem. Você não pode ser um chefe que só te chicoteia, mas ser um funcionário vagabundo também. Senão você tem que pedir demissão de você mesmo. Não tem como você pedir demissão de você mesmo. Você tem que se tratar bem, cara, né? Imagina que você é responsável por você mesmo, porque você é responsável, né? Você tem que se tratar bem. E se você não se trata bem, se você cria essa relação de ressentimento consigo mesmo, quem é que vai gostar de você? Como é que você vai aprender a tratar outra pessoa bem? E se você é uma pessoa que pensa em ter família, enfim, né? Pensa em construir, ou nem precisa ser família, mas assim, se você pretende avançar na sua carreira, né? De alguma maneira, você vai inevitavelmente ser responsável por outras pessoas. Como é que você imagina que você vai tratar outra pessoa da maneira que você se trata? Não pode, porque geralmente você se trata mal, né? Então você tem que ter um jeito mais amoroso de se tratar. E para você fazer isso, né, o terceiro hábito que eu implementei foi começar a me planejar, foi começar a fazer uma autoanálise da minha vida, foi começar a fazer uma conversa honesta comigo mesmo, né? E essa é a parte mais difícil, porque geralmente a gente não consegue nem ser honesto com os outros, né, quanto mais consigo mesmo. Muitas pessoas, eu inclusive, vão para terapia, né, para conseguir ter essa conversa, né? O que o psicólogo faz, a psicóloga faz muitas vezes, é abrir um espaço para que você possa ter essa conversa honesta, né? Não com outra pessoa, né, mas com você mesmo. Tanto é que o papel ali do psicólogo, da psicóloga, né, do psicanalista, é te escutar para te ajudar a criar um dicionário de você mesmo, para você se entender, né? E às vezes ela volta com perguntas inteligentes ali, às vezes só te escuta para que você consiga desabafar, jogar aquela coisa para fora, mas efetivamente você precisa ter essa conversa com você mesmo, se entender e possivelmente conseguir analisar toda aquela coisa que você está jogando para fora e organizar aquelas peças ali de maneira sistemática para você criar um plano, para você criar um caminho para os próximos passos da sua vida e ver qual foi o caminho que você fez até agora,
né? E essas coisas não são intuitivas, né? Requer que você gaste tempo, requer que você invista, mas requer principalmente que você seja honesto, requer principalmente que você tenha essa conversa com você mesmo, né? E muitas pessoas não falam isso pra gente, quer dizer, os nossos pais não falam isso pra gente, os professores não falam isso pra gente. Ninguém ensina que você precisa ter essa conversa com você mesmo o tempo todo, que você precisa traçar um caminho, que você precisa se planejar, né? Ninguém diz que você precisa olhar para frente na sua vida daqui a 5, 10 anos. Tanto é que muitos de vocês me mandam caixinha, né, me mandam mensagem ou respondem aqui nos comentários, falando assim, eu tenho um plano para o ano que vem. Cara, o ano que vem é ontem, o ano que vem já aconteceu. Se você tem um plano só para o ano que vem, meu amigo, ó, tá fudido, cara. Tá fudido porque o tempo passa assim. Você tem que ver além. Você tem que ver o que aconteceu no ano passado, 5, 10 anos atrás, né, para entender e digerir. Muitas vezes aquilo não é digerido, por isso que viram esses traumas que a gente não consegue lidar, por isso que viram essas manias que a gente não consegue deixar para trás, né, que continuam se reproduzindo. Entender aquilo para conseguir dar os próximos passos, para conseguir olhar para 5, 10 anos para frente, porque é o que você está fazendo agora que determina. Quer dizer, a minha carreira daqui a 5, 10 anos está sendo determinada agora. Né? Da mesma maneira que 5, 10 anos atrás, eu estava determinando a minha carreira na medicina já. Né? Então, requer que você veja como é que se diz? Com antecipação o futuro. Né? Então, dentro desse contexto, eu preparei ali no meu perfil, tem um questionário, né, que você pode me ajudar a responder, que eu quero entender melhor as suas demandas, eu quero entender melhor que tipo de pessoa que você é, quais são as dificuldades que você vem encontrando, para que eu possa criar mais conteúdo para você, né? Eu sinto que muitas pessoas têm dúvidas que sempre estão resvalando ali nessas 3 áreas, né? E aí, se você puder responder esse questionário, provavelmente você vai ganhar acesso ali a um vídeo secreto, né? É um vídeo que eu conto, né, alguns detalhes mais interessantes, né, do que você pode fazer para se planejar e que, se te interessar, né, vai me ajudar muito, na verdade, né, porque eu realmente quero conseguir produzir mais conteúdo. Às vezes me faltam algumas ideias, às vezes fica difícil, né, de gerar assim conteúdo todo dia, mas se você me ajudar a responder esse questionário, eu consigo ter mais um tipo de ideia de quantos anos você tem, né, quais são as dificuldades que você encontra na sua vida, e aí a gente consegue ter uma conversa mais honesta, mais direta, para eu conseguir te ajudar a planificar isso melhor, né? Eu sei que esse final ficou um pouquinho estranho, mas é porque essa parte talvez é a parte que você precisa de mais guia, precisa de mais orientação, precisa de mais esforço. Geralmente esse tipo de conversa não é o tipo de conversa que você consegue ter com todo mundo. E de forma geral, ou você tem só com seu psicólogo, ou você tem com você mesmo, né? Então, nesse vídeo secreto eu falo um pouco disso, né? Eu falo de como é que você consegue ter essa conversa um pouco com você mesmo. Então é isso. O vídeo hoje é isso, tá ficando muito longo, então eu vou encerrar por aqui, a gente se vê na próxima e até mais.